Queridos, a paz de Cristo Jesus, olha quem está aqui novamente na sua programação, no seu celular, no seu rádio, seja lá onde você nos ouve. Sou eu, Gabriel Campos, estou ao lado dele, Anderson Nares, o expert do discipulado. Anderson, paz de Cristo. Paz, Gabriel, prazer estar aqui com você mais uma vez. Exatamente, é um prazer todo meu. Você é sempre muito bem-vindo a esta casa. Eu acho que é porque não tem opção, né? Que isso. Vamos lá. Anderson, ser um discípulo. Podemos falar sobre isso hoje? Vamos. Ser um discípulo. Geralmente, aleatoriamente, né, nos números ímpares, eu sempre tenho uma história. Posso? Pode. Começo com a história? Olha só, o grande missionário, um grande, né, missionário que levou o evangelho para o interior da China, foi abordado por um homem que tinha somente uma perna. O homem lhe falou: eu quero ir para a China como missionário. E aí respondeu o missionário, né? Por que você acha que pode ser um missionário tendo apenas uma das pernas? E a resposta dele é: porque eu não vejo nenhum homem com as duas pernas indo. Olha só, então eu com uma. Interessante. Qual que é a lição que essa história pode nos trazer, frente inclusive às nossas limitações físicas, né? Limitações físicas, tipos de limitações. Como que o discipulado ele pode trabalhar esse incentivo missionário e também esse incentivo de transcendência das nossas limitações, né? Uma pergunta muito boa, Gabriel. A própria comissão de Jesus, né, Mateus 28 ali, Marcos 16, ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E essa comissão que Jesus faz, ela não traz consigo critérios, ou seja, isso não é para o líder da igreja, isso não é para a pessoa que tem capacidade ou que deixa de ter, enfim. Então, é uma comissão sem critérios, porque é para todos. Todos devem fazer discípulos. Então, para tentar responder essa sua pergunta, como que o discipulado pode ajudar-nos a transcender essas próprias barreiras, essas próprias limitações nossas, essa própria intencionalidade de Cristo em nos dar esta comissão, nos entregar esta missão de fazer discípulos sem colocar sobre nós um julgo ou sem colocar um critério sobre nós. Ou seja, você só pode fazer discípulos se não tem uma condição. Não é condicional. Vá e faça discípulos. Logo, se eu tenho algum tipo de limitação, essa limitação ela não é uma desculpa ou não é um problema para que eu deixe de fazer discípulos. Muito pelo contrário, eu posso utilizar, inclusive, isso ao meu favor. Excelente. E olhando para a história, para os discípulos, né, a igreja primitiva, nós vemos que eles obedecem esse mandamento de Jesus, esse comissionamento, e eles vão. E nós sabemos que dentre os discípulos haviam pescadores, homens com baixa educação, homens que não falavam outras línguas, mas que foram para outras regiões e outros países para fazer discípulos. Então nós vemos que as limitações, sejam físicas, culturais, intelectuais, destes homens não impediram que eles levassem o evangelho, que eles fizessem essa missão, esse evangelismo e consigo o discipulado, que é o complemento da missão. A missão ela só é integral quando ela leva consigo o discipulado. De maneira alguma, eles fizeram mesmo com as suas limitações. Podemos dizer que dentre todos os discípulos, Paulo seria o homem que tinha um pouco mais de bagagem, de maior condição, tinha dupla nacionalidade, enfim. Então ele tinha mais acessos. Ele fez discípulos também. Mas quem não tinha dupla nacionalidade, também o fez. Entendi. Não foi um impeditivo. Tá bom. Excelente. Então, eu acredito que para nós hoje, olhar para as nossas limitações, sejam elas quais forem, não pode ser um motivo de acomodamento, não pode ser um motivo de retração.
aonde eu diga não vou discipular porque eu não consigo falar em público, não vou discipular porque eu tenho pouco conteúdo bíblico, não vou discipular porque, sei lá, tenho timidez. Não necessariamente que você precisa agora virar um palestrante para ser um discipulador. Muito Entendi. pelo contrário, a gente é discipulador, inclusive, pelo nosso próprio exemplo. Como falamos no vídeo anterior, podemos ser a única Bíblia que alguém vai ler. E não necessariamente que nós vamos levar isso de forma pública. Pode ser um gesto, uma atitude, uma ação. Elias foi reconhecido como santo homem de Deus simplesmente porque passava numa rua e o seu comportamento, a vista daquela mulher identificou algo diferente nele. Então, o discipulado e a nossa missão, vamos assim dizer, como discipuladores, ela deve estar balizada sobre a missão de Jesus, que não impõe a nós um critério para fazermos discípulos. O homem se soltou agora, hein? Falei mais do que devia. Jamais. Eu encerro, então, com uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Ele pergunta diretamente para você. A grande comissão de Jesus é o elemento essencial para o ministério cristão? Exatamente. Meio que eu já respondi essa pergunta, né, dentro do nosso diálogo aqui. Mas sim, a comissão ela é o elemento essencial. Sem ela, fazer discípulos fica, como eu posso dizer, inviável. Entendo. Não há aonde eu possa descansar, me ancorar sem essa grande comissão de Jesus, que, inclusive, destaco mais uma vez, é sem um critério. Ou seja, independente da minha limitação, da minha capacidade talvez reduzida, ainda assim eu posso fazer discípulos. Jesus disse que eu posso. E ser. E ser. Primeiro Excelente. ser, para depois fazer. Excelente. Vamos fazer o seguinte, vamos instigando os que nos ouvem, os que nos acompanham, mandando perguntas e nós colocamos no meio dos nossos conteúdos, pode ser? Com certeza. Queridos, forte abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Merece, mais uma vez, obrigado pela parceria. Eu que agradeço, Gabriel. Estaremos aqui novamente. Se Deus quiser. Amém. Se Ele quiser, estaremos aqui sim. Deus abençoe, forte abraço.